E aí, galera? Hoje nós estamos aqui, olha aqui quem está aqui do meu lado esquerdo. Pão de Açúcar. Um dos lugares mais lindos do Brasil, mais famosos no mundo inteiro, em épocas de Olimpíadas. Isso aqui deve ter saído em todos os jornais do mundo, porque essa imagem aqui é um marco do Rio de Janeiro. A gente está aqui na praia de Botafogo, esse lugar lindo. Foi Deus que desenhou isso aqui tudo, cara. Acho que quando Deus estava desenhando o planeta, ele chegou no Rio de Janeiro e deu uma parada e fez uns negócios maneiros, que ficou bonito, cara. Olha isso, cara. Fala a verdade, não ficou bonito? Mas o que me chama a atenção nesse lugar aqui são esses barcos. Porque esses barcos, eles me lembram pescadores. Quando a gente fala de pescadores, eu lembro aqui, ó, João 21, versículo 2, estavam juntos os pescadores Simão Pedro, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. E aí, no versículo 3, olha a ideia de Pedro. Vou pescar. Pedro lança um desses, vou pescar. E os outros discípulos junto com ele, eu vou com você. E aí eles vão pescar. O que me faz pensar, lendo esse versículo, é que depois que Jesus ele volta, que ele já está no final aqui da sua missão aqui na Terra, que ele está voltando para o céu, que os discípulos se sentem sem ele, eles voltam para a rotina deles. E aí eles voltam a pescar. Voltar a pescar, para mim aqui, é você voltar a fazer coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. Parece que eles esquecem de tudo que eles viveram com Jesus, de tudo que eles aprenderam com Jesus e voltam à sua rotina. E aí Jesus vendo isso, o texto vai dizer que Jesus vai até essa praia. E aí ele chega lá e ele fica, eu imagino Jesus pensando, o que esses caras estão fazendo? Eles voltaram a pescar, será que eles esqueceram de tudo que a gente viveu junto? E aí Pedro e os discípulos estão pescando, eles não estão pegando nada, E aí Jesus olha para eles e fala assim, joga a rede pro outro lado. E aí quando eles jogam a rede pro outro lado, eles pegam tanto peixe que parece que o barco vai afundar. E aí quando acontece isso, os discípulos reconhecem Jesus. Pedro sai desesperado, correndo em direção até Jesus, porque ele reconheceu que o mestre estava lá naquela praia. E aí quando eles chegam perto de Jesus, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você me ama, Pedro? E aí Pedro responde, eu te amo, sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? E aí Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. Jesus está te perguntando nesse momento que você está assistindo esse vídeo, Pedro, você me ama, Pedro? Então por que você está voltando a fazer coisas que você fazia antes de me conhecer, Pedro? Pedro, a gente caminhou junto, você conheceu de mim, você viu milagres que eu fiz, Pedro. Então por que você está voltando para sua rotina, Pedro? Por que você está se esquecendo de mim, Pedro? Pedro, por que você está esquecendo da missão que eu te dei, Pedro? Não era para você voltar a pescar, Pedro, era para ser pescadores de homens, Pedro. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Bateu uma dúvida aqui, por isso que eu vim aqui para te falar, para te perguntar isso, para te lembrar, Pedro. Você me ama mesmo, Pedro? Pedro, será que você está se esquecendo de tantos milagres que a gente fez juntos? Será que você está se esquecendo da mensagem que eu trouxe? Será que você está se esquecendo daquela cruz? Será que você está se esquecendo? Será que você está se esquecendo de quando eu ressuscitei, Pedro? Será que você... Não estou entendendo, Pedro. Por que você voltou à sua rotina, Pedro? Pedro, será que você está perdendo tempo? Pedro, você me ama, Pedro? Porque não está parecendo que você me ama, porque você se esqueceu de mim, Pedro. Pedro, você está fazendo coisas que você fazia antes de me conhecer, Pedro. Pedro, não foi isso que eu te ensinei, Pedro. Era para você fazer um ID, era para você sair por aí espalhando esse amor, Pedro. Você me ama mesmo, Pedro? Me ama, Pedro? Então, se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, me obedece, Pedro. Se você me ama, Pedro, faz o que eu te ensinei, Pedro. Se você me ama, Pedro, lembra de mim, Pedro. Não sai por aí voltando atrás, não, Pedro.